O filme Closer é composto pelo quarteto elencado pelo Jude Law, o Dan, a Natalie Portman como Alice, a Julia Roberts como Anna e o Clive Owen, o Larry. No vídeo eu irei abordar a profundidade psicológica dos personagens. Fato curioso é que os únicos diálogos presentes no filme provêm dos casais, sem a interferência de nenhum outro ator, a não ser os pertencentes ao quarteto principal. No ímpeto de proporcionar satisfação própria e suprir o hedonismo, o quarteto de personagens centrais de Closer nos mostra o contraste entre se apaixonar pelo que cada um criou do outro e o choque de realidade proporcionado, à medida em que se aproximam e evidenciam a quebra de expectativa do que cada um projetou, como uma idealização que vai aos poucos se dilapidando. Closer explora o narcisismo presente em cada um. Os relacionamentos existem por alguma razão, que favorece paralelamente cada um do ponto de vista ególatra. Quando pensamos em estar amando alguém, não estamos de fato amando a pessoa, estamos amando aquilo que a pessoa nos proporciona. A primeira manifestação egóica se apresenta na forma de narcisismo secundário, através de Dan. Para compreender o narcisismo primário e secundário, segundo Freud, dizemos que os seres humanos têm originalmente dois objetos, ele próprio e a mulher que o criou, e pressupomos então todo ser humano o narcisismo primário que, eventualmente, pode expressar-se de forma dominante em sua escolha objetal. Já o narcisismo secundário é o delírio de grandeza, próprio a esses estados, nos indica o caminho. Sem dúvida nasceu às expensas do libido de objeto. A libido retirada do mundo externo foi conduzida para o eu, e assim surgiu uma atitude que podemos chamar de narcisismo. Mas o delírio de grandeza não é uma criação nova. Como sabemos, é a ampliação e desdobramento de um estado que já existia antes. Isso nos leva a conceder o narcisismo que nasce da retirada dos investimentos objetais, como um narcisismo secundário, que se edifica sobre a base do outro, primário. Em suma, esse modelo de Freud, que considera obsoleto, se refere à percepção de um bebê como ser individual, possuindo contornos e sendo acolhido pela sua mãe ou substituta. O bebê se considera o centro em seu próprio mundo. Posteriormente, esse vínculo é quebrado naturalmente e gradativamente, à medida em que a mãe retorna ao próprio ego, que abdicou em prol do bebê. A partir daí, a criança percebe que a mãe ou cuidadora divide a atenção com outras pessoas. Então ocorre a primeira ferida narcísica, processo fundamental pelo qual o ser humano deve passar para ser um indivíduo componente de uma sociedade. No narcisismo secundário, o indivíduo vai buscar atenção e libido objetal em outras pessoas, sem vínculo parental. Mas Freud se equivoca ao linearizar o narcisismo e suas origens com esse contexto, ignorando as nuances neuropsíquicas, ambientais e sociais, além de que o indivíduo pode passar por todo o processo esperado pela psicanálise para se tornar um adulto considerado isento de narcisismo a nível patológico. Nem sempre se trata de doença ou males da infância. Uma pessoa simplesmente tem traço de personalidade, faz parte de sua constituição espiritual. É claro que quase todos nós somos capazes de calibrar e assumir diferentes posturas de acordo com a nossa situação. Evidenciamos a atitude de Dan em perseguir Anna, que a cada barreira imposta inflama o ego de Dan, que por orgulho teria que conseguir fazer Anna ficar com ele, a qualquer custo, mesmo ele estando em união estável com Alice. E ele acaba por conseguir. A outra atitude narcisista é o fato de Dan revelar para Alice seu caso com Anna, somente após a consolidação do relacionamento secundário. Ele sabia que sairia como derrotado, se não permanecesse com nenhuma das duas. E assim que instaura a solidez no relacionamento com Anna, Dan usufrui do prazer egoísta de ver Alice desabar. Essa é uma manobra de Dan para assumir a posição de quem está descartando Alice. Ainda sobre Dan, ele demonstra outro sinal de narcisismo quando Anna se dirige ao ex-marido para pedir divórcio. Ao retornar, Anna é perguntada por Dan como o Larry está. Ela responde que ele está péssimo, então Dan sorri, pela satisfação de se sentir superior. Aqui vemos um exemplo de Schadenfreude. Schadenfreude é literalmente a alegria ao dano e é um empréstimo linguístico do idioma alemão para designar o sentimento de alegria ou satisfação perante ao dano ou o infortúnio de um terceiro. A palavra deriva do alemão Schande, que significa dano, prejuízo, e Fraude,
que significa alegria, prazer. Existe uma distinção entre Schadenfreude discreta, o sentimento íntimo pessoal, e Schadenfreude pública, que se expressa abertamente mostrando escárnio e ironia ou sarcasmo perante a desventura sofrida por um terceiro. E nesse caso, Dan fez questão de exteriorizar perante Anna Roberts, ou Julia Cameron. Alice. Identificamos traços do transtorno histriônico e narcísico. No transtorno histriônico, aos prantos, após ouvir debaixo do estúdio fotográfico de Anna provas de uma traição, aqui vemos algo complexo, que aparentemente parece simples e deslocada do contexto, mas é muito mais profunda. Desestruturada emocionalmente, Alice entra em um estado de autoindulgência e regressão egóica, como uma criança que chora para receber atenção e bajulação da mãe ou substituta. Com isso, ela pede a Alice para tirar fotos dela enquanto chora. Posteriormente, essas fotos são exibidas na exposição de Anna, e que nos leva ao Larry. Nos traços do transtorno narcisista, Alice reage à confissão de Dan, respondendo que é ela quem termina com as pessoas, demonstrando ser algo inadmissível para ela. Então ela pede um chá. Ao retornar com a xícara na mão, percebe que Alice foi embora. Tá, Alice. Pelo menos você tentou compensar o ego ferido. Tentar não custa nada, né? Pois bem, essa foi uma reação de combater o narcisismo com o narcisismo. Larry. Aflito e amofinado pelo êxito de sua esposa Anna, Larry enxerga em Alice um objeto de compensação e ferramenta para sair como superior na história. Afinal, Alice é a namorada do homem que Larry sempre desconfiou que Anna nunca tirou da cabeça. Em uma espécie de chumbo trocado, ele flerta com Alice, que é interessante frisar, é uma estrela da exposição de Anna. Para Larry, seria como dizer, observe o meu poder. A estrela de sua exposição e modelo de fotografias é um objeto facilmente acessível por mim. E tem mais. Porventura, ela é a namorada de seu affair, que escreve obituários. Ou seja, Anna. Esse sujeito só namora mulheres acessíveis, assim como você. Bang bang. Essa é uma forma de Larry mostrar para Anna o quanto Dan é desqualificado. Ou em outra situação, Dan não fez nada que Larry não tenha feito. Após um intenso diálogo entre Dan e Anna, observado à distância por Larry, eles se despedem. Anna vai até Larry e o mesmo a bombardeia com ironias e exibicionismo, dizendo que venceria Dan em uma briga. Ele jogou o jogo e disse que Alice tem beleza estúpida da juventude e que prefere ela, Anna. Nessa conversa, em um momento, o Larry, involuntariamente ou não, utiliza a agressividade passiva. Quando Anna o chama de exibido, ele diz que foi a coisa mais cruel que já ouviu dela. Ainda que fosse dito em tom de ironia, ela tomou como algo sério e sentiu culpa. Com isso, ela pede desculpas e o abraça. Que jogo mais doentio de manipuladores e malabaristas psicológicos. Closer também poderia se chamar Narcisista versus Narcisista. Com as respostas sinceras extraídas de Anna, Larry adquiriu combustível suficiente para oficialmente ir embora. Em uma das cenas mais icônicas, temos também um dos melhores diálogos da sétima arte. Larry vai atrás de Alice em uma casa de strip e traz consigo muitas cédulas de libra para despejar na moça em troca de obter um domínio sobre ela. Ele a subjuga, faz com que ela abra as pernas, tire a calcinha e mostre para ele. Não ficou claro se Anna e Larry combinaram de testar Dan com a transa para que Larry assinasse o divórcio, mas deixa eu entender que após a rapidinha no consultório de Larry, quando o mesmo diz que agora perdoa a Anna e sorri. Dá para entender que captaram um o plano do outro. Anna volta diferente e ele percebe pela sua experiência de vida e seu empirismo em testar pessoas. Pela reação de Dan, eles terminam. Inconsolado, Dan vai tirar satisfações com Larry em seu consultório de dermatologia. Larry diz que não vai deixar Anna como bônus final e ele dá a última cartada e presente de grego, mentindo que transou com Alice. De volta para Alice, Dan cobra satisfações e Alice diz que Larry e ela não fizeram nada. Dan segue incisivo, enquanto Alice, ao se sentir sufocada, testa Dan,
dizendo que transou com Larry. Dan revela que já sabia, porque Larry contou. Alice se surpreende, mas mantém a farsa de Larry. Ela talvez, por experiência negativa do passado, vê um padrão se repetir em Dan e perde o amor. Graças à manipulação de Larry, Dan foi testado por 2 mulheres e nas 2 teve o relacionamento arruinado. Por fim, vemos no passaporte de Alice que seu verdadeiro nome era o mesmo que ela disse ao Larry, e ele não acreditou. Jane Jones. Concluímos que os 4 personagens são estilhaçados e carregam consigo seus temores e fraquezas, e que Alice, ou Jane, dentre os 4, foi a mais sincera quanto aos seus sentimentos. Mas daí dizer que foi a única que não se apaixonou pela projeção, há controvérsias. Entretanto, foi a menos superficial,